Aqui estamos, dando sequência às nossas reflexões sobre o livro de Gênesis. O estudo de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 3, verso 15, o qual intitulamos As Duas Sementes. Essa é a aula 1 de 2. Essa é a aula introdutória sobre o tema As Duas Sementes. E qual a importância dessa aula? Sem essas duas aulas, as duas sementes, parte 1 e parte 2, você não conseguirá entender o capítulo 6 de Gênesis. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, ou os filhos de Deus e as filhas dos homens. Observe que a revelação de Deus ela é progressiva. Então, o que nós temos aqui no capítulo 3 vai se repercutir lá na frente, no capítulo 6. E se você já abrir sua Bíblia no capítulo 6, você irá cometer diversas gafes de interpretações ou de interpretação. Motivo pelo qual essa aula é altamente relevante para entendermos não só o verso 15 do capítulo 3, como as guerras que ocorrem no Antigo Testamento até a consumação dos séculos. Todas as batalhas que o mundo se encontra têm sua origem aqui, no capítulo 3, verso 15. Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou Zé Souza, professor aqui na casa, no nosso THI, Teologia Itinerante. Qual é o nosso texto básico, nosso texto de partida, de reflexão? Gênesis 3, capítulo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos analisar as palavras de Gênesis 3,15 em seu contexto, porque se iniciarmos Gênesis 3,15 no verso 15, ficará um pouco sem sentido e o intérprete poderá dizer o que ele quiser. Então, nós vamos agora inserir o verso 15 no seu contexto para termos uma melhor elucidação da palavra revelada e inspirada. Para tanto, vamos retornar no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, nos versos 14 e 15 de Gênesis, capítulo 3, temos a descrição de uma guerra cósmica, descrita tanto nos céus, como estamos estudando nos signos do zodíaco. Quem está nos acompanhando aqui sobre o signo do zodíaco, de acordo com as escrituras, vai compreender de forma mais sublime, de forma detalhada, essa batalha cósmica que Gênesis, versos 14 e 15 do capítulo 3, descreve. Mas, se você não tem nos acompanhado aqui nesse estudo específico sobre o signo dos zodíacos, de acordo com a Bíblia, não tem problema. Você também vai entender os versos
14 e 15 do capítulo 3. Todavia, aqueles que estiverem nos acompanhando vai ter um entendimento mais rápido, mais dinâmico. Mas aqueles que não estão nos acompanhando, não tem problema, não haverá nenhuma perda para você. Então, aqui nós temos uma batalha cósmica. Essa batalha, ela é descrita na Bíblia que atinge tanto os céus quanto a terra. Para uma melhor compreensão, você precisa manter a sua Bíblia aberta no capítulo 3. Você vai ter que contemplar várias e várias vezes os versos 14 e 15, em especial o verso 15. Talvez você nunca tenha atentado para os detalhes do verso 15. E o meu papel aqui, nesse estudo, é exatamente chamar a sua atenção para esses detalhes. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos prosseguir. Note-se primeiro que a palavra de Deus, concernente à redenção do homem, é dirigida à serpente. Aqui temos um drama cósmico encenado. A história da redenção do homem envolve a totalidade do homem em seu meio ambiente criado. Tanto o mundo animal quanto o mundo humano deve sentir os efeitos da desobediência de Adão e Eva. Mas a redenção do ser humano não se limita às fronteiras deste mundo. O inimigo máximo de Deus não reside na criação material. A redenção, claramente, não pode ser entendida de modo centrado no ser humano. A glória de Deus, como grande Criador, foi assaltada. A obra das mãos de Deus foi levada à desarmonia. A redenção foi empreendida não apenas por causa do ser humano, mas para a glória de Deus. Deus diz à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais. Gênesis 3:14. Satanás enganou a mulher, convencendo-a de que o ordenamento da criação, tal como declarado por Deus, não era verdade. O feito de Satanás, como tentador, foi iludir a mulher com respeito à verdade de Deus. O Senhor amaldiçoou justamente a serpente. Ela é mais humilhada do que o resto da criação. Deve rastejar. Como instrumento de Satanás, traz em si mesma o lembrete simbólico da derrota definitiva. A maldição vai além da serpente e atinge o próprio Satanás. Somente na medida em que a serpente representa Satanás é que tem significado sua postura humilhante. Observe que o próprio Deus, que determina que haverá uma guerra contínua até a consumação dos séculos. É o próprio Deus que determina essa batalha. Com a queda do ser humano em pecado, a última coisa que podíamos esperar seria a inimizade entre ele e Satanás. Os dois tomaram partido na oposição contra Deus e os seus propósitos. Mas Deus intervém soberanamente para tornar certo o conflito entre Satanás e a humanidade. Esses dois versículos garantem que Deus mesmo imporá contínua oposição entre a humanidade e Satanás. Tal inimizade
ocorre em 3 frentes. Vejamos uma a uma dessas frentes. Primeiro, Deus determina que estabelecerá inimizade entre Satanás e a mulher. Por que Deus designa especificamente a mulher como a fonte de oposição a Satanás? Você já parou para pensar nesse texto? Se o homem foi criado primeiro e depois a mulher, por que agora, nessa batalha cósmica, Deus inverte a situação e determina que essa batalha será entre a mulher e Satanás? Por que não começou com o homem? Vamos subdividir essas perguntas em mais 3 itens. 1. Quais são as possibilidades de por que Deus começa com a mulher e Satanás e não com o homem e Satanás? Agora vamos desenvolver essa pergunta. 1. A mulher foi a primeira a ser seduzida. Portanto, Deus a mencionou primeiro, porque iniciativa divina, ela será colocada em inimizade contra Satanás. 2. O orgulho do homem podia levá-lo a desmerecer sua mulher, particularmente porque ela foi a primeira a cair. Mas agora torna-se óbvio que a redenção não será alcançada em separado da mulher. 3. A mulher pode ser mencionada primeiro por causa da intenção de focalizar seu papel de geratriz da criança que deveria livrar definitivamente o ser humano das forças de Satanás. Por intermédio da mulher, Deus proverá somente um, que salvará seu povo de seus pecados. Assim, Deus estabelece primeiro inimizade entre Satanás e a mulher. Aqui surge uma incógnita. Quem é a mulher a quem Deus se refere? Já parou para pensar que Deus está falando para a serpente? Nós temos ali 3 personagens: Adão, Eva e a serpente. Então, quem é essa mulher a qual Deus se refere nesse diálogo registrado em Gênesis 3, versos 14 e 15? A própria pessoa de Eva podia ser denotada. Se tal foi o caso, devia-se dar ênfase ao fato de que esta inimizade começaria de imediato. Observemos, contudo, pelo texto e o contexto, que a mulher posta em oposição a Satanás refere-se ao sexo feminino em geral, antes que a Eva em particular. Quem é a mulher? Todas as mulheres, de Eva para frente. Sem implicar necessariamente que todas as mulheres, universalmente, participarão desta inimizade contra Satanás. O texto afirma o princípio básico de que o sexo feminino terá papel muito significativo nesta luta cósmica. Aqui temos um antagonismo a considerar: a semente de Satanás e a semente da mulher. Esta inimizade entre as sementes resulta da inimizade entre Satanás e a mulher. Mas, afinal, quem deve entender como semente da mulher? Quem é essa semente? A semente da mulher podia ser identificada com a totalidade da humanidade. Entretanto, a seção imediatamente seguinte em Gênesis narra
o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Observe como esse texto, capítulo 3, versos 14 e 15, e o que vem subsequente, capítulo 4, observe como a nova aliança vai nos dar subsídio para uma melhor compreensão. Lembra da revelação progressiva? Por que nós não entendemos Gênesis capítulo 3? Porque na revelação progressiva, para entender um livro ou um capítulo no qual eu me encontro, eu preciso avançar alguns degraus. Nós estamos sempre dando esse exemplo desde o nosso primeiro encontro até este momento. E será um exemplo que isso tem que fixar em sua mente. A nova aliança, em 1 João, capítulo 3, verso 12, descreve explicitamente o significado destas duas pessoas na luta cósmica entre Deus e Satanás. Caim originou-se do maligno. Embora Caim descendia de Eva, como Abel, seu irmão, ele não pode ser considerado como pertencente à semente da mulher, tal como descrito em Gênesis 3,15. Ao invés de ser oposto a Satanás, é semente de Satanás. Quem? Caim. A semente da mulher não pode ser simplesmente identificada com todos os descendentes físicos do sexo feminino. A chave para identificar a semente da mulher neste conflito cósmico reside no caráter originado em Deus da inimizade descrita. Deus mesmo colocou soberanamente inimizade dentro do coração dos descendentes naturais da mulher. Mediante o processo de nascimento natural, a mulher decaída gera uma semente depravada. Mas, pela graça, Deus estabelece inimizade dentro do coração de descendentes particulares da mulher. Estes indivíduos podem ser designados como semente da mulher. Agora, vamos considerar o outro lado do conflito, entre as sementes. Já vimos o conflito entre a mulher e Satanás. Agora entre a semente da mulher e a semente de Satanás. A semente da serpente não pode ser identificada, mesmo ingenuamente, em serpentes. O conflito prefigurado descreve algo muito mais crucial. Figuradamente, Satanás tem seus associados, seus, entre aspas, seus anjos. Isso nós vamos verificar em Mateus 25:41, Apocalipse 12, versos de 7 a 9. Embora não descendidos materialmente do diabo, eles podem ser considerados figuradamente como sua semente. Ao mesmo tempo, a Escritura descreve, dentro da própria humanidade, uma semente de Satanás colocada contra Deus e seus propósitos. Caim foi do maligno, é o que nós observamos lá em 1 João, capítulo 3, verso 12. João Batista descreve seus contemporâneos hipócritas como geração de víboras. Observe que semente, aquele que descende. Observe que algo natural vai tomar um cunho espiritual. E o espiritual, um cunho natural. Isso encontra-se em Lucas 3, verso 7. O Senhor Jesus indicou explicitamente que seus oponentes pertenciam ao pai deles, o diabo, e que a ele se uniriam em suas obras homicidas.
Lembra de Caim e Abel? Nós não podemos perder o foco da revelação progressiva. Quem é o primeiro homicida? Satanás, não é Caim. Só que o primeiro homicídio ocorre onde? Ocorre na mente. É uma separação espiritual de Deus. E na revelação progressiva, o próximo passo é o quê? É uma morte biológica, a morte natural. Aquilo que começou de uma separação temporária, porque enquanto há vida, há esperança, enquanto há vida, há possibilidade de salvação. Agora, com Caim e Abel, já não é mais assim. Caim mata literalmente Abel, fisicamente Abel. Então Abel não tem mais nenhuma chance de ter ou não uma mudança de vida, crescer espiritualmente. Então, quem é o primeiro homicida? Satanás. Quando ele vai ter aquele diálogo com Eva e fala assim: olha, Deus disse para, não morrerás. E ela morre. Agora, com Caim, vem Caim vindo da semente maligna, mesmo sendo da descendência da mulher. Ele passa a pertencer à semente do maligno. Entre a humanidade, os descendentes físicos da mulher, existe uma semente de Satanás. Essa semente levanta-se em oposição a Deus e aos seus propósitos. O início de conflito no nível das duas sementes antecipa a longa luta que decorre na história que se segue. A semente da mulher e a semente da serpente conflitam uma com a outra ao longo das eras. Entretanto, um terceiro nível de inimizade se manifesta nestes versículos. Um terceiro nível. Observemos os detalhes de Gênesis 3,15. Pausa no vídeo, releia Gênesis 3,15. Agora que você já releu, vamos prosseguir. A mulher luta com a serpente. Inimizade entre ela e a serpente. A semente da mulher luta com a semente de Satanás. Observe a revelação progressiva. Mulher, Satanás. Semente da mulher, semente de Satanás. Só que nós sabemos que seres espirituais não procriam. Se não procriam, quem são essas sementes de Satanás? E, recapitulando aqui, a mulher luta com a serpente, a semente da mulher luta com a semente de Satanás, e tem um terceiro, e ele luta com Satanás. Quem é ele? A identificação da pessoa designada pelo pronome ele suscita vários problemas teológicos difíceis, pois Deus vai revelando a sua vontade de forma paulatina. A confusão de quem exerceria o pronome ele surge de imediato no contexto. O ele, que é destinado a esmagar a cabeça de Satanás, referir-se-ia à semente da mulher mencionada na frase imediatamente a preceder. Embora singular em número, este ele poder-se-ia referir a um múltiplo de pessoas quanto o singular semente. Precisamente esta interpretação se encontra em Romanos 16, verso 20, no qual está escrito: o Deus de paz esmagará Satanás sob os vossos pés dentre em breve. Observa os vossos, observa, atente para esse plural, vossos. Paulo vê a realização final desta palavra de profecias mais antigas na destruição de Satanás sob os pés dos cristãos no fim dos tempos.
Entretanto, o pronome ele merece consideração. Devemos se fazer alguma diferenciação para distinguir entre o conflito da semente com a semente e o conflito de ele com o próprio Satanás. A luta, nesta última instância, não é entre semente e semente, como na frase anterior. Satanás mesmo, como na origem, sendo um indivíduo real, foi introduzido no conflito. Como príncipe de seu povo, levanta-se como representante da sua causa. Para corresponder ao estreitamento de semente a Satanás, de um lado da inimizade, parecerá muito apropriado esperar um estreitamento semelhante de uma semente múltipla da mulher a um ele. No singular, um ele no singular, que lutará contra Satanás pela causa da inimizade de Deus contra Satanás. Um único herói representativo descenderá da mulher para juntar-se ao conflito. O pronome ele pode envolver toda a semente da mulher, mas o envolvimento será pelo princípio representativo. Essa interpretação de herói individual encontra apoio antigo naqueles que foram responsáveis pela tradução da antiga aliança. Desde que a palavra grega semente, esperma, seja neutra, há de parecer muito apropriado que ela seja seguida pelo pronome neutro, auton, equivalente ao it em inglês. It, a semente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Mas, ao invés de seguir o neutro semente com outro it, os tradutores da Septuaginta escolheram um ele, ou seja, autos, distintamente masculino. Ele, a semente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. A tradução da Vulgata Latina torna o pronome feminino ipsa, ela esmagará a cabeça da serpente. Observa como houve nas traduções uma inversão de valores. O hebraico vai ter ele como neutro. Os gregos vai ter ele como masculino. E a Vulgata vai ter a semente da mulher como sendo ela. Ela esmagará a cabeça da serpente. Essa tradução, a Vulgata Latina, não encontra nenhum apoio no texto e menos ainda no contexto hebraico. Ainda que Maria, mãe de Jesus, possa ser considerada como desempenhando papel significativo nesta luta, ela não deve ser considerada como objeto específico do pronome em análise. As sementes respectivas assaltam-se mutuamente com o propósito de ferir ou esmagar. O contexto sugere que se tem claramente em mira um ferimento fatal. Cada antagonista ataca com a mesma determinação de propósito. Um ataca a cabeça, o outro o calcanhar. Cada um, porém, tem o firme propósito de destruir. A passagem provê adequada descrição dos modos de ação ajustada à maneira de Satanás. O calcanhar pode não representar um ponto tão crucial de ataque como a cabeça, mas indica apropriadamente o caráter subversivo do Evangelho. Se o calcanhar pode ser considerado como objetivo de ataque subversivo e ferimento parcial, não letal, a cabeça representa o objeto do ataque aberto e ferimento mortal.
A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Satanás será mortalmente ferido, totalmente derrotado. O esmagamento dos inimigos de Deus debaixo do pé capta imediatamente a imaginação do povo de Deus. Vejamos um exemplo. Observe como esse esmagar a cabeça da serpente vai se desenrolando na revelação progressiva de Deus e como chega na nova aliança. Depois do desbaratamento da primeira coalizão maior cananita, Josué triunfantemente apresenta diante de Israel os 5 reis que haviam sido encerrados em uma caverna. Convoca os comandantes de seus guerreiros e lhes determina que coloque os pés sobre os pescoços dos monarcas humilhados. Então, Josué exorta o povo a encher-se de grande coragem, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Leia Josué, capítulo 10, versos 22 a 25. Vejamos mais um exemplo sobre colocar os pés sobre o inimigo, esmagar o inimigo. Observe aqui como Josué diz: assim ele coloca os pés sobre os seus inimigos e diz: assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Assim como ele fez, e como ele fez? Ele aprendeu de quem? Da Torá. Gênesis 3, versos 14 e 15. Agora, vejamos um outro exemplo. No Salmo 110, olha onde nós já estamos, de Josué para o Salmo 110. Destinado a tornar-se uma das passagens da antiga aliança mais frequentemente citadas pela nova aliança, uma imagem vigorosa descreve o triunfo do Senhor messiânico vindouro. Triunfantemente, ele esmagará a cabeça de seus inimigos por toda a terra. Observe como o nosso Deus é zeloso. Ele fala algo lá atrás, lá na origem, um período pré-diluviano, onde a escrita não tinha sido ainda desenvolvida. Ali, onde nós estamos agora, no capítulo 3 de Gênesis, é tradição oral. E como essa tradição oral vai ocupando na tradição escrita o fundamento, vai se solidificando, não é esquecido, porque os planos de Deus não podem literalmente ser frustrados. Triunfantemente, ele esmagará a cabeça de seus inimigos por toda a terra. Salmo 110, verso 6. Observando, considerando que há muita confusão nessa palavra semente, as sementes, então é necessário que vejamos um outro exemplo, para que quando chegarmos na parte 2, sobre as duas sementes, isso tudo já esteja esclarecido. Ironicamente, a passagem que é subsequentemente citada por Satanás como um meio para tentar a Cristo, testifica da segura vitória do Senhor sobre seus inimigos, em linguagem que lembra fortemente Gênesis 3, verso 15. Satanás instiga Cristo a lançar-se do pináculo do templo, na base da promessa de que os anjos de Deus o guardariam, até mesmo de tropeçar com o pé em uma pedra. Salmo 91, versos 11 e 12. O tentador
aparentemente deixou de considerar, de modo completo, a clara enunciação da vitória antecipada do Messias, justamente no versículo seguinte do mesmo salmo. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão e a serpente. Salmo 91, verso 13. Finalmente, veio a prometida semente da mulher. Entrou em conflito mortal com Satanás, embora sofrendo na cruz o ferimento infligido por Satanás. Ele, despojando os principados e as potestades, e os expondo publicamente ao desprezo, nela triunfou sobre ele. Colossenses 2, versos 14 e 15. Inerente nesta imagem do cumprimento da redenção, mediante a destruição vitoriosa da semente de Satanás, permanece o princípio do comportamento de Deus, que tem continuado através dos tempos. O livramento do povo de Deus vem sempre por intermédio da destruição dos inimigos de Deus. Lembra das guerras da antiga aliança? Tantas guerras lá no Antigo Testamento. Lembra daquelas batalhas? Por exemplo, a guerra dos dias de Josué, como nós já vimos. Em que cidades inteiras, incluindo mulheres e crianças, foram votadas à destruição? Lembra disso? Quando entrar naquela terra, naquela cidade, destrua a cidade, mate homens, mulheres e crianças, inclusive os animais, diz o Senhor. Por que essas batalhas? Onde está a origem dessas batalhas? Aqui, em Gênesis 3, verso 15, temos a explicação para todas as guerras até a consumação dos séculos. Uma vez reconhecido que, espalhada no seio da humanidade, há uma semente de Satanás hostil a todos os justos propósitos de Deus. A introdução do justo julgamento de Deus deve ser reconhecida como o único meio apropriado de salvação para o povo de Deus. Creio que com essa introdução, as duas sementes, você consegue compreender o porquê que na antiga aliança, em especial nos livros dos Salmos, o salmista invoca maldições sobre os inimigos. Com esta aula, reconhecemos de que o princípio da salvação de Deus ocorre somente por intermédio da destruição dos seus inimigos. Como cristãos, não temos a pretensão de identificarmos de maneira final entre os filhos dos homens os que são semente de Satanás. Todavia, podemos orar com dolorosa certeza de que a semente de Satanás vive entre os seres humanos e de que os propósitos de Deus só se realizarão por intermédio da destruição desses vasos da ira preparado para a perdição que Deus tem suportado com muita longanimidade. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, versos 22. Nenhuma palavra de bênção é dirigida a Satanás nesses versículos. Gênesis 3, 14 e 15. Ele permanece encerrado na maldição condenatória de Deus. Porém, a bênção é inerente às palavras dirigidas à semente da mulher. Uma vitória definitiva será alcançada sobre o iníquo. Aqui chegamos ao fim da reflexão sobre as duas sementes, cuja base é Gênesis, capítulo 3, verso 15. Essa foi a aula introdutória desse tema. Fique conosco, aguarde o próximo vídeo, a próxima aula, que será a parte 2 sobre as duas sementes. Fique atento na bibliografia
indicada aqui logo abaixo do vídeo, a obra a qual utilizamos para a realização desta aula, Cristo dos Pactos. Até o nosso próximo encontro.